Senhoras e senhores, senhoritas e senhoritos, estamos aqui em mais um episódio do Prosper Mind, episódio número 41, Jorge Neto. 41. Meu Deus do 41. céu. Gravando nesta tarde de terça-feira ensolarada em Três Itilhas, né? Os episódios gravados sempre me dão um pouquinho de... Eu fico um pouco perdido, cara. Primeiro porque a gente fala atualmente, mas ele vai ser exibido só na semana que vem. E quando é de dia, assim, essa sala fica tão iluminada, né? Fica iluminado, fica gostoso, fica muito bonito. É, A árvore ali, ela fica até mais é. verde, ó. Essa árvore aí que tá na hora da gente desmontar essa árvore, né? Vamos Meu Deus. desmontar amanhã. Não, sabe o que seria da hora a gente desmontar ela ainda hoje pro episódio ao vivo, que é antes do que a gente vai passar esse. Vai dar um bug na cabeça da galera. Elas vão ver o episódio na semana que vem com árvore e o de hoje vai estar sem árvore. Cara, fica à vontade. Se quiser, eu não vou pôr a mão nisso aí. Amanhã você vem desmontar, mas se você quiser Mas desmontar... sabe por que eu falei que essa sala tá iluminada, cara? Por quê? Tá Não só iluminada? por causa que é de dia, porque acho que hoje o tema vai iluminar bastante a galera, Qual que é né? o tema? O tema é Deus, né? Caraca, Deus. Hoje vai ser uma loucura, cara. Vai iluminar aí, ó. Ó, cara, eu não tô brincando com vocês, mas realmente deu uma clareada, hein? Aquela parede ali atrás, ela tá até explodindo, ó. É, Tão branca que ela tá. Cara, eu acho que nós vamos ter que pintar essa parede aí, cara. Você quer mais alguma coisa? Quer trocar essa... como é que chama esse negócio de madeira aí? Não, isso tá lindo, Esse cara. painel Mas que é o aí. que fez, cara. Quer tirar a árvore, quer pintar a Tá parede. lindo, cara. Ah, é que eu chego pra causar nas coisas, né? Jorge Neto, fale aí sobre os nossos patrocinadores, porque você sempre fala que eu falo demais. Não, cara, mas você fala demais, mas você tem que falar dos patrocinadores. Ah, como Você assim, já cara? decorou tudinho dos patrocinadores, né? Hoje eu vou começar pela Lorlin, então. Então vai. Lorlin, cara, consultoria em investimentos, empresa do nosso querido host aqui, Jorge Neto, né? Presta serviços em consultoria de investimento, principalmente e focadamente em criptomoedas, abrindo negócios também agora no litoral, né? Com possibilidade de investimentos em imóveis no litoral. Além de investimentos via consórcio ou também carta de crédito e estratégias inteligentes de investimento, né? O que Isso. mais me chama a atenção é a oportunidade no mundo cripto, onde a gente sempre fala que as pessoas elas têm um pouco de receio, o mundo cripto, coisas de golpe e tudo mais, mas a gente fala, né? O problema nunca é o meio e sim as pessoas, né? Então existe golpe via Pix, via real, via dólar, via várias coisas e o problema não está no meio, está nas pessoas. E o mundo cripto hoje é um mundo sensacional, né, Jorge Neto? Sem dúvida alguma, né? O básico é nunca transfira dinheiro para a pessoa que está te prometendo qualquer tipo de rentabilidade. No investimento cripto, você vai abrir uma conta no seu nome, no seu CPF ou no CNPJ da sua empresa e você vai fazer a compra diretamente na corretora. Cara, alguém te pediu para transferir dinheiro via Pix, via TED, porque vai te devolver 10% a mais, o dobro, enfim. Cara, é golpe. É Exatamente. golpe. Então, Ah, mas o fulano lá veio indicado. É golpe. tem que prestar atenção, né? Seja em qualquer meio, a gente tem que estar sempre ligado e prestando atenção. E, cara, muito legal a oportunidade que a Lorlin está oferecendo agora também sobre investimentos de imóveis no litoral. Sério, isso aí tá sensacional. Hoje, aí eu vou falar já no plural, cara, firmamos, porque eu tô participando da Lorlin também, tá? Já tô contando essa novidade aí nesse episódio. Porque firmamos a oportunidade de investimento com imóveis lá no litoral, seja para investimento ou seja para você ter o teu sonho de ter um imóvel no litoral, né, Na praia, Jorge? né? Isso aí, lá na praia de Santa Quem é que não Catarina. quer ter uma... E não tá difícil, hein? Hoje tem formas muito fáceis de você estar adquirindo teu imóvel lá no Como que litoral. faz para adquirir um imóvel no litoral, KJ? Cara, tendo um carro e uma galinha caipira, você já pode ter um imóvel no litoral, cara. Tá fácil assim? Tá fácil assim, cara. Se você tem um Caraca. carro, cara, uma galinha caipira, pam, imóvel no litoral. Chama a Lorlin. Galera, da Vaca Restaurante, além deles ter o rodízio de mini hambúrguer, que, cara, é sensacional. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu sei que quem é fãzaço do Prosper Mind sabe que a gente fala isso direto, mas é que, gente,
Rodízio de mini hambúrguer é loucura, né? Eu nunca tinha visto e é muito bom. Meu Coisa da Deus. vaca, né? Do É coisa restaurante da da vaca. vaca, né? Coisa da vaca. Eles têm uma comida maravilhosa, os hambúrgueres lá são maravilhosos, a pizza, então. E sem falar no nome, né? A gente nem precisa mais explicar da vaca lá do lado da vaquinha, né? De 13 Tilhas. O Alto Posto Planeta, do nosso amigo Ferminex, né? Popular Gavião. Por que, Gavião? Ah, é uma longa história. Deixa isso para um outro episódio. Que tá sempre aí prestando um atendimento incrível aí, além de ter o ponto de recarga elétrica, onde o Jorge deixa o seu carro pendurado horas lá. Quantas horas dá a recarga, Jorge? Cara, se eu tivesse zerado em 2 horas, Aí, ó. tá cheio. E anunciando para vocês também que você tem o plano de fidelidade lá no Posto Planeta, onde os seus pontos valem desconto no combustível ou produtos lá da conveniência, né? E os nossos queridos amigos do restaurante Espaço Diverstar, que eles sempre trazem o nosso coffee break aqui, cara, tá delicioso hoje já. Acho que não vão conseguir ver muito bem, mas já tá aqui na nossa bandejinha que a Lília arrumou para nós aí de vidro, né? Bonito, olha só que coisa mais chique. E eles prestam coffee break, cara, para você que tem reunião, que tem evento, que quer fazer uma imersão, um curso, uma mentoria, quer fazer alguma palestra com os teus colaboradores, enfim. Para o que você precisar um coffee break, chama o pessoal do Diversitar, que eles mandam bem demais. Inclusive, E eu almocei lá, ó, segunda-feira, ontem. Cara, mas tava muito gostoso. aí, ó. Não, a comida deles é Cara, deliciosa. tava muito bom a comida ontem. Não, o atendimento, cara, aqui que o Dudu sempre aí para atender a gente, cara, um abração para vocês, porque sempre mandam bem demais com o atendimento, porque assim, ó, eu falo isso porque às vezes eu esqueço de falar dos episódios gravados, ou coisa assim, né? E a Kika tá sempre atenta, e às vezes ela vê meus stories e já sabe que vai ter, mesmo sem eu avisar. Não, eles fazem um serviço muito legal, além do espaço que eles têm agora que eles alugam para eventos, né? Uhum. Que é sensacional. É isso aí. Jorge Neto, eu vou deixar você falar um pouco do tema e fazer a intro aí sobre o nosso convidado. Bom, nosso tema hoje é Deus e cada vez mais eu acredito que esse é o tema que nós temos que direcionar a nossa vida, né? Como fala na Bíblia, coloque Deus à frente dos seus planos, que tudo aquilo que você deseja será, né, concedido. E eu comecei a semana passada, na sexta-feira, foi o primeiro dia que a Giovana, minha filha mais velha, veio, né, trabalhar comigo, que foi um planejamento que nós fizemos. Quando ela fizesse 9 anos, ela iria trabalhar comigo. E a primeira coisa que eu ensinei para ela foi que o nosso dia ele começa em Deus. Então, eu fico muito feliz, né, que ela entendeu isso e que ela está praticando isso, né, aqui comigo e também para a vida dela. E dito isso, eu acredito que o nosso convidado de hoje é extremamente, né, propício para esse tema, né? É uma pessoa que eu respeito muito, né, que eu gosto muito de ouvir falar e gosto da palavra, gosto dos exemplos, porque são exemplos para o nosso dia a dia aqui de Três Tilhas. Não é aquela coisa abstrata demais, então é muito para o verdade. dia a dia, para as coisas, né, acontecerem. Então, eu fico muito feliz, né, que a gente pôde convidar, né, e aceitou o nosso convite, né. E seja muito bem-vindo, padre. Eu quero agradecer a sua presença. E ninguém melhor do que o senhor para falar com a gente hoje sobre o tema Deus. Isso aí. Então, seja Então, muito bem-vindo. Almedo Dietrich. Falei certo? Bem-vindo, Almedo. Padre Padre Almedo. Almedo. Falou certo, né? Aí, ó. Ótimo. Então eu fico feliz também pelo convite, né? Vocês me colocaram diante de um tema nada fácil, né? Talvez o tema mais difícil que existe, mas também, digamos, na outra ponta mais fácil, né? Daí eu falo com o Jorge e o Gia. Jean. Que beleza, então. Na verdade, assim, ó, a gente tá. KJ é meu apelido da infância, onde na Olha, internet a até gente isso. tá. Onde na internet a gente tá me chamando de KJ. Tá? Então, KJ. isso aí. Que legal.
Estamos aí, KJ. KJ. É isso aí, né? Se eu esquecer, você Não, corrige. pode deixar, fica tranquilo. Padre, as missas de hoje são como as missas de antigamente? Ah, seguramente não, né, Jorge? São completamente diferentes. Aliás, a gente poderia dizer tudo é diferente, né? E depende para onde você joga esse antigamente. É muitos anos ou poucos? Muitos anos. Há Quanto muito- tempo já que o senhor já vai à missa? Ah, não, isso é recente. Eu fiquei padre em 1980. Matemática é 1980. tua agora. Não, tá fácil. É. Mas são 44 anos. 44 anos, né? Que tô peleando, como diz no Rio Grande do Sul. É, E o senhor Estamos começou na luta. lá no Rio Grande do Sul? Não, eu comecei em Caçador. Caçador aqui em Santa Aqui Catarina. pertinho, né? Em Caçador, aqui em Santa Catarina. E trabalhei 11 anos no Rio Grande, durante o meu trabalho, né? Lá pelas tantas. Mas o meu lugar sempre foi aí, Caçador. Eu comecei, depois paróquia e outra, né? E porque a gente pertence a uma diocese, né? É aí a nossa diocese, a nossa turma, né? E nesses 44 anos, padre, que o senhor já está, né? Padre, qual que foi o maior aprendizado que o senhor teve? Olha, são muitas coisas interessantes, né? Talvez em relação, sobretudo, a esse tema. Me parece assim que a gente foi aprendendo aos poucos que a gente não vive sem Deus, que é uma tremenda de uma aventura encontrar um pouco dele, né? Porque ele está aí sem estar, né? Mas a gente percebe assim os corações humanos, onde eu passo, buscam algo, né? E me parece que esse algo é muito ligado a um significado na vida, né? Que tudo que está aí não é suficiente. As pessoas querem algo que eu penso que seja Deus. Não sei se dá para usar sempre essa palavra, mas elas percebem que todas as coisas não cabem ainda no coração, falta algo, né? Então isso sempre me impressiona mais na medida que a idade vai, os anos vão. E daí a gente diz, e eu estou meio a serviço disso, né? E é um desafio, né? Eu encontro isso nas crianças, encontro nos jovens, encontro nos meia-idade, nos idosos. E Deus não se encontra, né? Você tem que sempre ir buscá-lo de novo. É muito interessante esse movimento, essa experiência humana. A gente não chega a encontrar Deus. É uma coisa assim, porque no dia que encontra, ou se pudesse encontrá-lo, saciaria essa busca de significado mais profundo da vida. O coração seguramente ficaria em paz, né? Mas nunca fica. Então Deus é uma proposta muito complicada e, por outro lado, tão próxima, tão perto, né? É um desafio permanente. Você dá um passo, você diz, encontrei. Outro dia ele está 2 na frente, você já perdeu de novo. Já tem que buscar de novo, né? Ô, Coração. padre, e quando você fala em ir buscar Deus, como a gente começa, talvez para alguém que sente esse Olha, o vazio? que eu vejo assim pela prática, o que mais faz buscar Deus é uma coisa chamada sofrimento. Dor, Deserto. dor, sofrimento, dor, né? Falta de sentido para a vida, vazio. Hoje a gente usa muito vazio interior, né? Vazio interior. Que eu defino a meu modo, não quero estar certo, mas o vazio interior para mim é um povoado de monstros. A começar pela angústia. Na minha experiência, eu vejo que todos nós carregamos uma certa angústia, ninguém escapa, né? A ansiedade que está muito próxima, né? E depois esses monstros que destroem a gente, sempre de novo, ódio, inveja, raiva, e vai indo, né? O vazio como algo vazio no coração, eu vejo que não existe, porque seria, quem sabe, até gostoso não sentir nada, né? Mas ele é sempre povoado logo por coisas que não realizam, né? Eu vejo muito por aí, na prática também.
Eu pergunto muito para as pessoas, e daí o que que você mais sente? Qual é o sentimento mais profundo? E eles começam a contar isso aí. Não supero a culpa, não alcanço o perdão, às vezes por coisas simples. Eu não consigo dormir porque vivo. E aí eles começam a falar desse que eu acho que é um pouco o sentido do vazio humano, né? Falta algo que seja fonte, né? De algo novo, né? Eu coloco muito Deus por aí. Eu tive tudo na minha vida, né? E eu tinha um vazio muito grande no Pois coração. é. Obrigado pela confirmação do que eu estou dizendo. É. E assim, eu entendo muito bem isso que o senhor está dizendo. E quando eu entendi que esse vazio era Deus, e eu convidei ele para fazer parte da minha vida, para viver em mim, nossa, Mudou muita mudou coisa, né? completamente a minha vida. É. Jorge, você usou uma palavra muito legal. Eu não vou me lembrar de qual. Foi na internet que eu vi um vídeo, algo assim, que ele relatou o seguinte sobre as pessoas reclamando, falando que, Deus ou Jesus, não sei o que, não sei o que. Mas ele usou exatamente essa palavra que você falou. Quantas vezes você convidou Deus para fazer parte da tua vida? Isso. Sério, assim, você usou essa palavra e eu vi recentemente um vídeo onde me fez refletir. Sabe, quantas vezes você convidou ele para estar presente, tipo, pediu isso, né? Porque ele é tão perfeito que até para ele vir falar com a gente tem que dar permissão. Pra gente, né? Vamos dizer assim, você tem que abrir as portas Abrir do as coração. portas, né? Exato. Permitir que ele entre nos teus sofrimentos, sobretudo nos teus vazios. Diálogo, eu acho que a oração é muito isso. Uhum. É você conversar com Deus, convidando-o para um diálogo. E conversar teus vazios, tuas angústias, o que você pensa da vida, aquilo que você falou, tanta coisa e não me preencheu completamente, né? Uhum. Então, isso é para mim é oração. Oração, em primeiro lugar, é um diálogo muito próximo de alguém que está ali, né? Isso é muito bonito. Essa é a oração individual, pessoal, importantíssima, porque nós somos pessoas absolutamente individuais antes de tudo, né? Sim. Temos sentimentos individuais ao extremo, né? Nós não nos confundimos com ninguém, isso é muito bonito, é um mistério pessoal. Então, a oração pessoal, ela é esse convite para a proximidade de Deus. E o bonito é que ele, na sua infinita grandeza, parece que ele é assim, né? Ele vem, senta do nosso lado, conosco na mesma igualdade. Ele se torna humano, companheiro, no silêncio da gente, né? Isso é muito bonito. KJ, você já parou para pensar como que Deus faz para multiplicar a gente? Nunca me fiz esse questionamento. No Sermão da Montanha, lá onde Jesus dá graça no pão e nos peixes, o que ele faz com o pão? Quebra. Como que Deus multiplica a gente? Quebrando? Quebra a gente. Para ele poder multiplicar. Eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. E sobre o Sermão da Montanha ainda, uma coisa que eu achei muito interessante, e se eu tiver errado, pode me corrigir, tá, padre? Jesus não pediu nada para Deus. Quando ele foi fazer a multiplicação, ele simplesmente deu graça. Ele agradeceu. E às vezes a gente fica tão aflito com as coisas e esquece de agradecer. É muito comum isso. Isso é Muito verdade. comum. Ali ele tinha 4.000, 5.000 homens, sei lá quantas pessoas no total, né? Porque mulher e criança não eram contadas, mas ele não pediu nada para Deus. Ele simplesmente pegou os pães que ali estavam e deu graça. E aí ele partiu o pão. É que assim, Jorge, eu vejo assim, ó, a noção de gratidão, ela vem quando você percebe algo bom, bonito, que te anima. Aí a ação de graças, a explosão da vida, a alegria da gente, que é uma ação de graças para Deus. Um filho alegre é uma gratidão para o pai, né? Uhum.
essa gratidão explode automaticamente. Se a gente não consegue dar graças pela vida, pelas coisas, é porque a gente está muito focado no negativo. Sim. E não sente a beleza de nada. Tem que prestar atenção. Provavelmente eu fico focado muito no que eu tenho que fazer, digamos, nos problemas, no que eu tenho que realizar. E eu não permito a simplicidade de dizer, nossa, quanta coisa bonita, né? Que pessoa legal que veio conversar. Eu vejo muito que tem essa questão da gente estar em frequências, né? Como se fosse uma frequência de Deus ou pro lado positivo das coisas, né? Quando você percebe que às vezes você está em rodas de conversa, você consegue hoje em dia eu tenho uma percepção nítida de pessoas que estão muito para um negativo e que daí Exato. assim é aquela velha história do exemplo do copo d'água, meio cheio ou meio vazio, né? Qual é o lado que você prefere olhar ele, né? E tem muito a ver em estar numa frequência boa, uma frequência positiva, estar vinculado assim com Deus, vendo a parte boa do que acontece. Boa. O Isso é positivo, fundamental. o positivo do que acontece, né? Esse seria o exame que a gente deveria fazer todo fim de dia. Se acostumar no fim do dia a fazer um rol, né, mental. O que hoje foi bonito e importante para mim? Eu propus esse exercício para pessoas deprimidas, para pessoas que são negativas, que não encontram alegria de viver. Comecem a fazer, depois de uma semana, 2, quando elas voltam, eu digo, e daí, como é que foi o exercício? Aí eles dizem assim, padre, na primeira vez eu custei para achar 2 coisas. Agora eu já acho 8, 10, já vai mais. Viu como a mente estava no negativo, né? Uhum. O negativo à noite vem de graça. Né? Vem de graça. E basta um acontecimento para a gente ficar remoendo a noite inteira. Por quê? Porque o nosso cérebro é programado para felicidade. E ele gostaria de ver isso resolvido para a gente ser feliz. E a gente, em vez de resolver o problema, a gente remoe o problema. E ele não vai porque não é resolvido. Então a gente tem que criar uma mente também de ação de graça, de ver o que hoje foi bonito, pequenas coisas. E lá pelas tantas, você começa a perceber que fluem essas coisas positivas de um dia com muita facilidade, porque fui me treinando a perceber as coisas positivas. Tinha me acostumado, porque o ser humano é assim, o negativo sempre vai na frente. É incrível isso. E hoje o senhor falou uma coisa aí agora que me fez mudar a forma como eu enxergava. Porque quando o senhor começou a falar da mente, né? A mente é programada, eu já completei aqui na minha cabeça, para pensar negativo. E o senhor falou, para ela ser feliz. Por isso que ela quer resolver o problema. Eu nunca tinha pensado por essa forma. E o senhor tá certo. Nosso cérebro primitivo, vamos mudando um pouco o foco, né? Nosso cérebro primitivo, o primeiro réptil, de cobra, lagarto, lagartixa, reptiliano, na base, vamos dizer, do cérebro, ele é programado para a defesa. Sim. Vou dar um exemplo bem prático e gostoso que a gente usa. Quando aparece uma cobra, hoje não é mais tão comum, né? A ordem que eu aprendi de meu pai, dos professores, fique parado, não se mexa. Fique bem quieto. Mas eu escutei aqui agricultores, quando as abelhas vierem te atacar, fica bem quieto. Não bata em abelha. E ela vem mais. Se você ficar parado bem quieto, ela tem tendência a ir embora. A cobra, lá pelas tantas, vai embora se você não se mexe. Porque o cérebro da cobra é reptilinho só. E ele só tem um movimento. Estou em perigo, vão me matar, por isso vou me defender. Se você se mexer, o que a cobra entende? Que vai vou ser matar atacado. Vou ser atacado. Uhum. Nós temos esse cérebro reptilíneo, fora os mais 2 outros, né? O límbico e o neocórtex. Né? Então a gente tem uma programação. Dizem os especialistas que este cérebro primitivo reage 16 vezes mais rapidamente que o pensamento, o neocórtex. Porque ele é programado para defender a vida. Percebe? Esse cérebro quer a vida da gente, a felicidade, o bem-estar, não quer a morte. Uhum. E por isso, em geral, quando nós nos assustamos por alguma coisa,
Primeiro, o cérebro reptilíneo diz, corra, da adrenalina, ele comanda o corpo, reage, uns ficam parados, assustados, né? Depois, aos poucos, você começa a pensar e você diz, meu Deus, estou com medo, estou tremendo. Você começa a interpretar as emoções com o segundo cérebro. No outro dia, você diz, mas também fui um burro, né? Por que eu não fiz isso? Né? O cérebro que pensa começa a agir. Ele é meio lento. Ele vai devagar. Então, veja, o primeiro cérebro existe em função da defesa da vida, da felicidade. E isso é muito importante para a gente perceber. Nós somos programados para não sermos mortos, né? E se alguém ameaça atacar, nós nos defendemos. Isso é muito bonito. Isso é ligado profundamente a Deus. De que forma que isso é ligado? Dentro de toda a vida, a natureza, tudo que é vivo, existe um sabor de querer viver, de felicidade. Existe um princípio de eu quero viver, eu quero sobreviver, não quero morrer. E isso é profundamente interessante, porque Deus é gerador da vida, não quer a morte, né? Isso está profundamente dentro da natureza. Então, a natureza toda é marcada por algo que eu acho extremamente significativo, né? Que é um desejo de perfeição, de vida. Nós temos isso profundamente em nós, e por isso o vazio interior, você tem todas as coisas. O que você quer? Você quer vida. Você quer estar feliz, você quer... Esse cérebro é programado para você ser feliz, né? Não viver meia vida. Vida inteira, né? Não é legal isso? É bem interessante isso. Deus está muito dentro de tudo, a sustentar, a manter. Eu adoro pensar nisso, porque a gente sempre pensa Deus assim muito longe da criação, muito longe das coisas. E hoje a gente percebe que realmente Ele está profundamente dentro das coisas de uma forma meio misteriosa, difícil de entender. Mas todo ser vivo carrega uma vontade de não morrer, de ser feliz, de se realizar, de crescer, né? Isso é tão profundo que até um cérebro que não pensa deseja isso. Quem coloca essa marca em nós? Boa pergunta, essa eu faço para vocês. Não, Quem coloca essa Deus. marca em nós? Deus, eu acredito em Deus desde sempre. E nem sempre eu tive a intimidade que eu tenho hoje. Pelo menos que eu acredito ter com Ele hoje. Mas Eu acho que isso é muito bonito, Jorge. Você transformou Deus não numa teoria, em ideias, mas numa experiência. sim, Não, eu ia comentar que eu também sempre acreditei em Deus, né? Em alguns momentos me distanciei mais de religião ou mais assim, mas eu sempre acreditei em Deus. Mas hoje eu trago ele cada vez mais próximo. Hoje, assim, ó, trazendo para uma língua mais jovem, eu troco ideia com Deus. Isso. Assim, ó, eu chamo ele eu troco ideia. Acaba sendo uma não experiência, é só a uma oração, convivência, né? não é teoria. só a oração. Isso. Digamos, o rezar naquela oração. A minha oração muitas vezes é falar com ele. Intimamente, isso é a verdadeira oração, é estar na companhia. Isso eu chamo experiência, porque vejam bem, ó, as ideias, por mais bonitas que sejam, elas não amam a gente. Nós não sentimos amor ao proclamar, ao ouvir ideias, por mais bonitas que elas sejam. Nós queremos alguém que nos ame. Percebe? sim. Por exemplo, vocês são casados. Você é casado, você não Sim. sei. Não, né? A gente não quer ouvir frases bonitas sobre o casamento, teorias. A gente quer encontrar finalmente alguém que nos ama, ou não? Claro. Percebe? Então, isso eu chamo experiência. Isso não é teoria. Isso não são frases bonitas. Isso é uma convivência. Eu vou usar uma palavra diferente, posso? Tá. Vocês autorizam? Sim. Tá Eu autorizado. chamo isso de companhia. Pense um pouquinho na palavra companhia. Vocês não sei se estudaram um pouquinho de latim. Com pão. Com panis. Né? Alguém que caminha comigo oferecendo seu pão. Que é ele oferecendo-se como companhia para mim. Porque eu preciso do outro como alimento para a minha solidão.
Esse outro não quero para me dar sanduíche, né? Pão, lanche. Eu quero o outro que se doa para mim como presença dialogante para preencher a minha solidão. Isso é companhia, isso é uma vivência, isso não é uma teoria. Eu não posso dizer creio nisso. Não, eu tento viver isso. Isso é forte. E isso é lindo, é muito isso. bonito. Tá? Porque se eu não tenho uma experiência de amor muito próximo, amor humano, né? E também essa experiência maior, amor de Deus, se eu não tenho um mínimo disso, eu não suporto a solidão humana. Ela é muito difícil. Percebe como isso é básico para nós? E a convivência, por exemplo, a juventude, ter amigos, depois o casamento, eu quero casar. Por que nós corremos tanto em torno do outro, né? Porque em nós há uma sede de preencher a solidão humana, onde encontramos o outro a nos alimentar humanamente. Isso nós estamos perdendo no mundo, porque o mundo hoje, a meu modo de ver, o grande drama não é Deus, mas o grande drama é que nós estamos deixando de ser pessoas humanas. E aí perdemos essa beleza do contato, que é a experiência. Usamos celular, usamos muita comunicação, mas ele não é uma experiência de alguém com quem eu caminho momentos da vida, do dia, e sinto que essa pessoa é alimento para mim, preenche a solidão do meu coração. Olha aqui que tema muito interessante. Isso está por trás de muitos livros que hoje se escrevem sobre a problemática do mundo. Nós estamos deixando de ser humanos. Cada vez mais. Cada vez mais. E isso a gente acaba perdendo de ter o que a gente está tendo aqui, né? Esse olho no olho e essa presença. Essa dimensão humana. Porque hoje existe muito conteúdo, muito acesso, muita coisa. Você consegue ver muitas coisas, só que você perde um pouco desse tipo de experiência. Convivência do estar. Não precisa ficar o dia inteiro grudado um no outro. Mas nós temos que fazer como é que a gente faz o alimento no dia? Um café da manhã, um almoço, uma janta, né? Tá? Nós precisamos ter 2, 3 momentos de profundo contato com o outro durante o dia, que nos alimentam nessa dimensão de uma experiência. E Deus tem que ser vivido como uma experiência de proximidade, não como uma doutrina bonita. Por isso digo, Deus é complicado, né? Nós vamos muito por teorias, doutrinas, afirmações, né? E tem que tentar transformá-lo numa experiência interior, de presença, de companhia. E Deus permite isso, porque ele se torna humano, né? Não fica lá no seu mundo transcendente, né? E aí eu posso dialogar, posso abrir meu coração, posso estar muito em silêncio com ele. No meu mistério pessoal, encontrar uma companhia que também me sustenta, me alimenta. Eu acho isso fantástico. Se eu posso falar disso, com certeza. É muito lindo. Você sabe, padre, que esse podcast aqui, ele nasceu com o intuito de falar sobre fé, sobre mentalidade, sobre negócios, né, sobre empreendedorismo. E eu e o Jorge, estamos no episódio 41, né? Senhoria, eu vi que o número já está grande. Várias e várias vezes nós comentamos nesse episódio, né, Jorge, nesses episódios sobre estar presente. Hoje a gente vive um mundo onde, talvez eu trago isso um pouco da internet, ou que trouxe para a ansiedade das pessoas, de pensar muito no depois, né? Digamos, tá fazendo o almoço pensando na janta, tá assistindo esse episódio da novela pensando no próximo, quando vai ter o próximo, da série, termina a série, quando vai lançar a próxima. É sempre e o depois, e deixa de viver esse exato momento. Ou seja, essa conversa que estamos tendo aqui agora, de nós estarmos aqui, não estar pensando no nosso compromisso depois. O senhor tem um compromisso logo depois, nós temos um outro episódio logo depois. Depois daquele vem outro, né? Isso mas nós estamos aqui e agora, e a gente percebe muito isso, que as pessoas estão deixando de viver o aqui e agora. E eu quis puxar isso para falar sobre conversar com Deus também, para você realmente, você
tá presente conversando com Deus ou ele é só, só no meio de que você tá fazendo outras tarefas, você tá pensando nisso, Isso, entende? pensa, às vezes, no fim de semana pensa em Deus. É, Não, ele tem que ser pensado como um ser que me ama imensamente, que eu posso dialogar, posso estar junto. Porque, lembra, em última análise, nós todos somos uma solidão, uma individualidade, um mistério pessoal, né? E nós precisamos, então, um outro mistério maior que se aproxima de nós para alimentar essas coisas. Eu chamo isso de uma experiência concreta de Deus, não uma teoria, uma afirmações, né? Eu vou acrescentar por conta minha mais uma ideia que eu acho fundamental, que um dia vocês podem conversar ou fazer podcast com pessoas que entendem essas coisas de forma mais profunda. O ritmo histórico, a velocidade com que nós vivemos, que você falou há pouco, né? As exigências, você já está sempre com 2 pés para frente, né? Esse ritmo exato. histórico, né? Ele é mais rápido que o ritmo da natureza. E eu acredito que é daí que está surgindo todos os males. Esse é um problemão, Jorge. Tá percebendo? Sim, eu percebi isso. E principalmente entre os homens, né? O sexo masculino. Porque como a gente não carrega uma criança 9 meses, né? Então, e muitas das vezes nós já nascemos na cidade, então a gente nunca plantou nada no campo, né? Porque antes os mais velhos eles plantavam e aí tinha o tempo, né? Você tinha que Arar esperar, e você tal. planta, Aí era uma tal. sementinha, ia crescendo e tal. E aí entender, né, o tempo das coisas, né? Perfeito. Eu acredito que hoje o que falta muito para o mundo é esse entendimento, né? A gente já quer começar um negócio e amanhã esse quer negócio já colher. está, Exato. né, colhendo, né? Bombando Exato. Eu vou fazer uma pergunta bem prática. Posso para ti? Pode. Você suportaria ganhar o salário só em 7, 8 meses por ano? Você Não. suportaria? Ou Não. você pensa o contrário? Devia ser 2 vezes por mês, não só no fim do mês. Não, eu não Percebe? suportaria porque hoje a Nós gente queremos tem essa ganhar ansiedade. ganhar Exato. logo o salário. O agricultor tinha que esperar 8 meses, 1 ano, para ele vender a safra para ter um dinheirinho. Uhum. Né? Mas em tudo, o ritmo da natureza é outro. E nós somos ritmo natureza também, não só história humana, nosso ritmo. Nós também continuamos sendo natureza. Querem que eu acrescente um negócio que vai pirar um pouco? A gente tá entrando num ritmo de máquina, de tecnologia e deixando de um ritmo da natureza que é a nossa essência. Que somos nós não somos Exatamente. máquina. Exatamente. Então essa dimensão eu acho assim terrível no mundo de hoje. Eu, ao meu modo de ver, talvez vocês pensem diferente, isto é o gerador de tanta ansiedade que as pessoas sentem. Não vem, a ansiedade não vem por causa da pandemia. Ah, a pandemia deixou todo mundo ansioso. Me parece que isso é falso. Mas esse ritmo acelerado de tudo que o homem inventa e faz, deixa as pessoas sem a sua natureza humana, que é outro ritmo. Talvez a pandemia tenha acelerado porque as coisas começaram a Pode ser ser tudo uma causa digitais. secundária, né? Não, eu acho que tem a ver com isso, por a gente ter obrigado as pessoas a entrarem para um mundo digital, né? A sim. gente disse que o salto que aconteceu, digamos, da pandemia seria um salto que naturalmente aconteceria em 8 anos, e a pandemia chegou e obrigou, digamos, a pessoas que não tinham o costume, digamos, de fazer uma videochamada, uma reunião em videochamada, obrigou as pessoas a fazer, não tinha uma outra escolha. Então, talvez que era um ritmo que elas entrariam depois de uns 10 anos, a pandemia obrigou. Só que isso fez uma grande massa se obrigar a entrar num ritmo tecnológico. A realidade é essa. E isso é muito incrível que a gente chegou aqui. Porque para mim faz total sentido da gente ter entrado num ritmo. É muito complicado, porque você continua sendo gente, você tem o ritmo da natureza, não dá, você não é máquina. E você é uma máquina que tem que andar no ritmo que não é da natureza. Para mim, aí está um dos grandes temas da humanidade,
Então as pessoas às vezes dizem, padre, eu não consigo Deus, eu não consigo rezar, eu não tenho fé, eu tenho dificuldade, me falta até. Daí às vezes eu digo, espera aí, mas você de repente está perdendo a humanidade, Nossa. tá? A máquina não precisa de Deus, porque ela está no seu mundo, né? Só que nós humanos não giramos como máquina, nós temos sentimentos, né? A máquina não, né? Então, de repente, você está girando como máquina e está sentindo que não é mais humano. Então, a crise da humanidade hoje, nesses últimos anos, a meu modo de ver, não é uma crise de fé em Deus. Não é uma questão de Deus. Não é uma questão do ser humano que não consegue mais ser humano. E ele teria que resolver primeiro isso. Isso está por trás de problemática de casamentos e por trás de todos os vícios. Todo vício a psicologia ensina tem por trás uma ansiedade. É a escassez de algo tentando compensar. Compensar né? no Com vício. outra. Isso é tão prático que você pergunta a um fumante, ele diz, não, se eu paro de fumar, eu fico mais ansioso. Ele diz na hora. Uhum. É Eu tenho, padrão. eu tenho um amigo, né, que esse mês ele me mandou mensagem falando que, cara, o que que eu faço? Porque só rezar não tá resolvendo, não. Falei, "Mas Percebe? só rezar não tá resolvendo, não." Falei, cara, o que que aconteceu? Nossa, velho, passou janeiro, não vendi nada. Não ganhei um centavo. Falei, cara, beleza, nós estamos no começo de fevereiro. Quanto você ganhou em dezembro? Ah, ganhei quase 7 mil. Eu falei, quanto? Agora eu queria ganhar 9, né? Eu falei, ganhei quase 7 mil. Eu falei, cara, você tem noção que o salário mínimo é R$ 1.300? Ele tem. Eu falei, cara, então, tô te entendendo, você ganhou 7 mil mês passado. O que você fez com esses 7 mil que você ganhou mês passado? Ah, deu pra pagar aluguel e comer. Eu falei, cara, não pode ser. Não pode ser essa conta. Não pode ser essa conta, né? E aí falei com ele, você tá fazendo atividade física? Não tô. Falei, tá, então tá, cara. Primeira coisa que você vai fazer, a partir de agora, você vai correr. Você vai sair agora da nossa conversa e você vai começar a correr. Você gosta de correr, eu sei que você gosta, então você vai me mandar a foto aí, ó. No final do seu treino aí, de você suado. E aí amanhã você me fala se você vai estar melhor ou se você vai estar igual. Porque pra gente dominar a nossa mente, a gente tem que estar com o corpo em dia. Porque uma coisa que a maioria das pessoas não entendem, se eu estiver enganado, o senhor pode ficar à vontade para me corrigir, é que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Ele é a casa do Espírito Santo. Então como é que eu não cuido do meu corpo? Como é que o Espírito Santo vai morar em mim se tá tudo podre? Exato. Então eu preciso cuidar do meu corpo físico para que eu esteja saudável. Não é questão de, eu tenho que estar bonito, gostoso. Não é. Pode ser isso também? Pode, mas você estar bem fisicamente para que o Espírito Santo ele possa morar na gente. Então eu falei isso com esse meu amigo e falei para ele, a próxima coisa que você vai fazer amanhã, a hora que você acordar, é uma listinha de agradecimento. Quais são as coisas pelas quais você é grato? Falamos antes, né? Exato. A Giovana aqui na sexta-feira, a primeira coisa que nós fizemos foi devocional. Do devocional, o que nós fizemos? Lista de agradecimento. Giovana, quais são as coisas pelas quais você é grata? Você vai escrever a listinha. Porque eu paro para pensar, né, nas coisas hoje que eu tenho na minha vida e eu não tenho um familiar doente. Não tenho. Nem meus pais, meus sogros, minhas irmãs. Ninguém está no hospital precisando de ajuda e tal. Tem um colega meu que o pai dele amputou as 2 pernas agora. Tem outro, né? Tem um sócio meu que a avó tá na UTI e os médicos já desacreditaram, falou, tira daqui porque você só tá gastando dinheiro. Sim. Né? À toa. Então, cara, eu tenho uma casa para morar, eu tenho cobertor gostoso, né? Moro numa cidade maravilhosa, um tempo incrível, né? Chove, fica fresquinho, faz um calor bom, né? Tem amigo, tem pai e mãe vivo, sou casado, tenho filho, tenho que comer, tenho que vestir. E a gente acaba trazendo isso tanto pro normal que a gente esquece de agradecer disso. Sim, acaba esquecendo de agradecer. Parece que isso não diz mais muito. Não diz mais muito. Infelizmente, né? E quando eu entendi isso, padre, que agradecer por essas coisas, a minha vida transformou. Essa ansiedade desaparecendo.
Porque eu começo o dia agradecendo as coisas que eu tenho. Cara, eu agradeço porque eu tenho saúde, minhas filhas têm saúde, minha esposa. Eu tenho uma esposa, graças a Deus, mudou minha vida nos últimos anos. E Né? aquele mesmo conselho que você dá para um amigo, se mexa, corra, caminha, o corpo precisa desse momento, você é humano, você é humano. A gente também tem que dizer, cuide da alimentação, que é outra área terrível para nós. Cuide o teu corpo também com a comida, porque a comida hoje também, nós não perdemos o bom senso, a boa medida da comida também. Não é só da ginástica, né? Perdemos muito a justa medida de muita coisa, infelizmente. E, Porque nos sentimos mais máquina que gente. inclusive, a própria comida nos coloca nesse modelo de máquina. Porque a gente está Sem acostumado. dúvida. A gente não, porque aqui não tem, mas nas cidades maiores é o quê? É fast food. É fast rápido. food, é rápido. Você vai no McDonald's, em 5 minutos você tá com um lanche. O pior é que você diz que, bom, já lanchei, já posso ir. Mas não pensa isso faz bem para mim? Isso faz bem pra mim, aquilo ali que eu tô Todo dia comendo e assim, nessa todo dia velocidade. São realidades que existem por aí. E eu fui aprender isso muitos anos atrás, porque na empresa eu comia exatamente assim. Eu tinha uma empresa, um tanto de funcionário, e eu almoçava ali em cima da mesa, o quê? McDonald's. Eu comia McDonald's todos os dias. Por quê? Porque era rápido, era prático. Então eu saía da empresa e passava no drive-thru do McDonald's, pegava e voltava pra empresa. Eu fazia esse trajeto na cidade grande, sei lá, em 15 minutos. Né? Então, Daí a gente ainda argumenta, tempo é dinheiro. Mas ali nesse caso, dali um pouco, tu gasta o dobro do dinheiro em problemas de saúde. E talvez pro resto da vida. Daí você vai começar a dizer, não, tempo não é tanto dinheiro, porque tudo que eu gasto agora para recuperar, eu não recupero mais a saúde. Na pressa, ela faz isso, eu né? aprendi que tempo é vida. Tempo é vida, né? Tem que pensar diferente. Muito mais do que dinheiro, tempo é vida. Assim, o tema, Deus, ele puxa tudo, né? Percebe, né? Ele puxa tudo. Ele é um tema enorme, tudo está relacionado na história da humanidade. Deus tem muito lixo, muito entulho por trás, em nome de Deus. Você fez muita coisa errada. Sim. Individualmente, coletivamente. Então Deus levou a culpa de muita coisa. E tem muita coisa bonita, onde Deus foi vida nova, né? Ele é um tema extremamente grande, né? Aberto. Se a gente começa a pensar tudo que o homem fala, daí tem esses dois aspectos. Nós temos que cuidar com dois aspectos. Quando se trata de Deus, das coisas de Deus, nós temos que cuidar para não fabricar um Deus à nossa medida. Isso funciona mais ou menos assim. Quando você vê uma pessoa pela primeira vez, você faz um julgamento dela. Não tem como. Tu pensa, tu vê, tu decide. Ela é assim. É mais uma coisa natural do nosso cérebro. É do nosso cérebro. Não tem. Inevitável. Qualquer coisa ele já faz um conceito, um pré-julgamento. Depois, aos poucos, você conhece essa pessoa e você diz assim, meu Deus, como me enganei. Percebe, né? Então, vejam. Tudo que o homem inventa, doutrinas, leis sobre Deus, é sempre extremamente perigoso. E isso nós chamamos com uma palavra na filosofia e na teologia, deísmo, com D. O D de Deus. Isso é religião. Religião na sociologia significa eu, com minha inteligência, minha razão, busco me religar, religar com o sagrado. Significa, em palavras simples, eu crio o tamanho do meu Deus, a medida do meu Deus. Isso sempre existiu, isso é terrível. Eu penso Deus a partir da minha inteligência, dos meus estudos, das minhas conclusões, acabo sempre misturando com os meus interesses, e eu começo a crer que Ele é conforme eu preciso e quero. Pense você que é pai, se você traduz isso para um filho. E tem gente que quer que o filho faça uma faculdade, porque eu, pai, quero falar por aí, eu tenho uma doutora na família, um doutor. Eu não penso na felicidade dele, tem? Então eu crio o filho na minha medida. Eles dizem muito que é fazer o filho viver os teus sonhos. É os né? meus sonhos. Mãe, que às vezes Realizar não foi meu modelo
ou alguma coisa assim e quer que a filha agora seja. Será que a filha quer ser? Quer ser. E aí eu posso frustrar. Pense o contrário agora. Teísmo com T, teologia, teos em grego, é você dizer, eu preciso escutar antes de tudo quem é ele. Ele tem que dizer para mim, né? Quando você vê a pessoa a primeira vez, você faz um conceito sobre ela. Quando você vai convivendo, você vai ouvindo o que ela diz dela, a partir da sua história, de onde nasceu, e vai indo. E daí você começa a dizer, deveria dizer, ao ouvir esta pessoa, nossa, como é diferente do que eu imaginei. Uhum. Veja, o movimento meu para Deus, deísmo, cria facilmente um Deus com dimensões que não é. E por isso a experiência que falamos antes, a proximidade, o diálogo são fundamentais. Porque na pessoa humana você também vai conversando com a pessoa, se encontrando, e ela vai se revelando para você. E você vai mudando a tua ideia que carregou, né, em relação a ela. Ela modifica teu modo de pensar por ser uma presença que fala diferente do que você imagina. Deus é assim. Então, na medida em que a gente lê a palavra de Deus, escrita especialmente nos evangelhos para nós, né? E na medida em que você diz o que Jesus que veio de Deus revelou para nós, o que ele disse, como é que ele viveu, como ele disse para nós que é Deus Pai, né? Quando você começa a dizer, peraí, eu quero ouvir ele. Ou naquela oração que você diz, peraí, Deus, vem mais perto de mim, vai me revelando quem tu é, quero te compreender melhor. Então você faz o exercício dele para nós. Isso é teologia. Isso nós cristãos chamamos fé, não religião. Eu preciso crer, fé é confiança, é acreditar numa pessoa. E para nós essa pessoa é Jesus, porque foi o único que veio do Pai. Ele mesmo disse, eu vim do Pai, eu tenho um Pai. O Pai é mistério, o Espírito Santo é mistério. Vocês nunca vão alcançar, mas eu vivo como vocês. Se vocês confiarem de que eu não minto, se vocês confiarem que eu não traio vocês, percebem? Ele diz para nós, isso é fé. Fé é eu me esvaziar do que eu penso, né, para dizer, deixa eu escutar você, para que eu possa confiar. E ele diz para nós, o que eu disse, eu provo com a doação da minha vida. Eu mostro entregando a minha vida, sem fugir de qualquer sofrimento, né? Porque o Pai ama e ama na totalidade. Então a fé é uma confiança numa pessoa. A mesma coisa que você tem que fazer no casamento, você tem que fazer com o filho. Uhum. Você tem que confiar na outra pessoa, né? De que ela não te trai, que ela é verdadeira e que ela é realmente bem intencionada, porque você não está ralado. Você não pode pensar o que você acha sobre ela e ir para cima com isso. Deixa ela falar, conviva humanamente, né? E daí, aos poucos você vai criando confiança na pessoa de que ela que é confiável, né? Que ela não está aí para te enganar. Olha como isso é interessante. Um amigo é assim. Como é que você vai criando confiança? Ouvindo, vendo como ele vive, o que ele diz. Dali um pouco você diz, não, esse cara dá para confiar. Então, isso é muito, isso nós chamamos fé. Por isso, fé é sempre muito desafiador. Porque implica em confiar basicamente que Jesus veio do Pai, foi humano como nós, e que o que ele disse, ele provou, né, pela vida dele. Né? Isso é muito lindo, ter uma pessoa humana entre nós, caminhando, comendo, chorando, rindo, e em que eu encontro algo tão profundo, tão bonito. Isso nós chamamos fé. E é uma coisa que eu agradeço também diariamente, é por Jesus ter vindo para ensinar pra gente, né, qual que era o caminho que a gente E ele tinha que vem seguir. hoje, ele vem como vocês falaram, pela oração, abrindo as portas, ele, no meu silêncio, vem comigo, porque pessoa que não faz silêncio é pequena. Ela não acolhe ninguém, nada. Né? Tem que fazer silêncio. Eu tenho um grande amigo, padre, que ele não acredita em Jesus. E ele fala pra mim que ele acredita na Bíblia, mas ele não acredita em Jesus porque Jesus não escreveu nada.
que a Bíblia ela é toda escrita por Pelos outros homens, né? Então ele fala Então. que ele não acredita em Jesus. Mas ainda que Jesus tivesse existido, essa história de que Jesus morreu na cruz para nos salvar, né? Para pagar os nossos pecados, que ele também não acredita nisso, porque se Jesus sabia que podia ressuscitar, então não existia punição. O que eu falo para ele? Meu método é assim, Jorge. Eu sempre tento traduzir em exemplos humanos. Um exemplo que eu uso muito assim para entender isso. Quando o teu filho está no hospital, 12 dias, vamos supor, né? 40 às vezes. A mãe fica 40 dias às noites ao lado de um filho, dia e noite. Deixa o pai comer ovo cozinhado lá, frito. Te vira, porque o nosso filho está precisando da minha presença. Não dorme direito, não toma banho direito, não come direito. E ela fica do lado do filho, todos esses dias. A pergunta é assim, ela faz por amor? Ou faz por sacrifício bobo? Amor. Amor. Percebe? Isso é doar a vida na cruz. Ela quer fazer isso porque é gostoso? Não quer. Ela até diz, como eu gostaria de dormir só uma noite lá em casa para descansar. Por que ela não faz o gostoso para ela? Porque ela quer salvar o filho. Quando esse filho sai do hospital, por acaso se cura, essa mãe, por resto da vida, ela conta esse fato como alegria. Ressuscitou meu filho. Por que meu filho ressuscitou? Porque eu fiquei lá na cruz, sofrendo, não comendo, não tomando banho. Eu me sacrifiquei. Só que ela não diz isso. Ela só fala que está contente. Este nosso filho passou 40 dias no hospital. Está aqui, olha que bonito. Ela corta a cruz. Ela não fica falando sempre da cruz. Ela fala da ressurreição do filho, da vida nova do filho. Isso faz compreender um pouco Jesus. Quando a gente diz Jesus morreu na cruz por nós, é meio teórico, né? É meio teórico. A mãe não vai ficar 40 dias no hospital para salvar o filho por romantismo. Ela está louca para ir para casa, estar com o marido, descansar, comer bem, tomar banho, relaxar. Ela está louca por isso. Mas por que ela faz esse sacrifício, carrega essa cruz? Porque ela tem um grande amor que significa, eu quero esse filho ressuscitado, humanamente, né? Eu quero com vida nova. E ela empata toda a cruz. Se você põe nela uma coroa de espinhos, como botaram em Jesus, ela vai aceitar. Contanto que o filho saia do hospital. Sente, né? Então, isso a gente às vezes tem que traduzir para pessoas que fica muito em afirmações religiosas, né? E por afirmações religiosas tem coisas muito complicadas para explicar. Então tem que baixar para exemplos humanos e tentar aproximar. Todo exemplo ele é capenga, ele também não é inteiro, né? Não diz tudo, né? Mas dá uma aproximação. Daí a pessoa, eu já fiz isso muitas vezes, aí as pessoas dizem, estou começando a entender por que Jesus morreu na cruz. Ele deu a vida por nós, mostrando que todo o amor que ele revelou para as pessoas era verdadeiro, nem que isso custe minha vida. Eu quero continuar revelando para vocês que o Pai ama vocês. Podem me matar, eu aguento tudo, mas eu quero que vocês acreditem no amor do Pai, porque isto faz a vida de vocês ficar bonita, ressuscita. Percebe como é interessante? Percebo. É bonito isso, é profundo, isso é um mistério, vamos dizer, é difícil de compreender. Mistério em grego significa uma coisa muito rica, grande. É tão grande que nós dizemos, mas aí está o sentido da vida, do sofrimento, do amor. Por que eu me sacrifico pela outra pessoa? Porque se eu não faço presença, aquela companhia, não sou alimento para o outro, ele de repente definha, ele cai na solidão, ele sofre. Mas me custa estar próximo dessa pessoa. Isso se chama cruz. Mas por que porque eu amo. E porque eu amo, eu salvo o outro. Às vezes, depois de um tempo, ele diz, nossa, você não sabe como me fez bem aquela vez a tua companhia. Daí a gente diz, opa, clareou um pouco, né? Clareou um pouco para mim.
E muitas vezes a gente faz isso por um amigo e fica junto e anima, e até fica bravo porque ele não reage logo, né? É demorado. E a gente se sacrifica e a gente até diz, mas estou ao teu lado, estou me sacrificando. Por quê? Porque a gente faz por amor e o amor é que faz o outro ressuscitar. Olha, é encantador ou não? Sim. Isso também não é algo que torna, talvez, que faça a nossa mente valorizar mais o amor? Mas sem dúvida. Porque o questionamento que eu te faço é o seguinte, isso já começa a ser uma dúvida minha, né? Pode chutar. Se Deus é puro amor, É isso. certo? Se Deus, eu São João considero que disse, Deus é amor. é puro amor, por que sacrifícios? Por que de termos que fazer alguns sacrifícios se ele é puro amor? Porque o exercício do amor significa sempre entrega de algo. Deus entregou o seu filho, Jesus, na cruz. Você acha que Deus Pai não chorou quando o filho morreu inocentemente na cruz? Se Deus não ficou muito triste e sofrido quando Jesus morreu na cruz, experimente o que um pai sente quando um filho é matado inocentemente. Qual é o pai que não fica profundamente machucado? E nós achamos que Deus é uma ideia que não tem sofrimento. Deus sofre quando nós não somos felizes, como todo pai, toda mãe sofre quando nós não somos felizes. Ele também, porque isso a Bíblia diz, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus não é uma coisa assim que não tem sentimento, isso não é pai. Imagina, Deus é mais que pai. E imagina, KJ, que quem matou Jesus foi o irmão dele. Foi um filho de Deus também. Foi um filho de Deus. Deus viu um filho matar Imagina um pai outro, que vê um filho matar o irmão. matar o irmão. Só que nós esquecemos que Deus é humano, ele imagem e semelhança. Ele não dá para chamar Deus de pai se ele fica impassível. Eu vou contar uma historinha para ilustrar, posso? Com certeza. Na Bíblia tem a história do Abraão, que foi convidado por Deus para sacrificar o filho, para agradar a Deus, para mostrar que tinha fé, que tinha coragem de matar um filho em sacrifício. Traduz isso para nós. O filho, de repente, escutou na escola, na igreja, alguma coisa, e ele disse, pai, você teria coragem de me matar para agradar a Deus? E na história diz assim, que o pai pegou de surpresa, olhou para o sapato, viu que o sapato não estava bem amarrado, desamarrou, amarrou de novo, né? Para pensar um pouco na resposta. E o pai disse, não, filho, eu preferia negar Deus, mas eu não ia te matar. Aí o filho diz, que bom pai, né? Percebem? Então, Deus nunca pede a morte de um filho para provar que a gente ama ele. Percebe? É talvez o texto mais terrível que nós temos na Bíblia e mais perigoso, né, de más interpretações. Porque isso acontece num tempo em que os reis, as pessoas matavam filhos, sacrificando-os aos deuses, né? Abraão deve ter passado por um ambiente assim, e ele tentou fazer, e de repente cai a ficha, e ele não mata o filho. E a Bíblia diz que quem fez a ficha dele cair foi Deus. Que fez perceber, eu não sou esse Deus que essa turma está dizendo. Que vocês inventam de que eu peço a morte de crianças para me alegrar. E o Abraão dá um salto na fé, e ele diz, olha Deus, estou compreendendo melhor quem você é. Porque percebe? O filho, quando o pai diz, não filho, eu regenaria Deus para ter, eu nunca te mataria. O que o pai fez no filho? Um salto de amor, e o filho disse, que bom pai, porque ele ia passar muitas noites sem dormir, esse filho, só de ter ouvido essa história. Então esse cair a ficha, o salto na fé, isso é uma coisa muito importante na vida. De repente dá um clique, e você diz, espera aí,
Isso é coisa inventada pelos homens. É, Isso é costume. Por que eu nunca pensei nisso? Exato. Percebe, né? Então, Exato. muitas coisas tem que dar o clique da fé. Esse clique que de repente te dá, diz, mas meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso? Isso provavelmente é uma graça que Deus nos dá. Isso é uma espécie de salto na fé. Daí eu digo, meu Deus do céu, como é que eu sempre fui atrás? Porque achava que todo mundo pensa assim, eu também penso assim. E isso a gente passa muito na nossa igreja, a gente pratica sem consciência, e de repente a gente diz, mas peraí, é assim? Deus quer isso? Né? Percebem? Então, Deus é amplo, tem muita coisa, inconsciente, culturas, e a gente tem que estar toda hora meio aprendendo de novo, né? eu fiquei pensando, né, na pergunta que o senhor fez, como se fosse para as minhas filhas, né? E assim, o meu pensamento aqui foi, esse não é o Deus que eu acredito. Pois é, não dá para acreditar num Deus que pede a morte de um filho. Exato. Nós católicos vivemos muitos anos, eu peguei isso. Morria uma pessoa, Deus quis. Ah, Deus quis. Ainda hoje tem gente que diz Deus quis. Deus nunca quer a morte de ninguém. Por que nós morremos? Porque somos seres criados, que chegam ao fim como árvore ou animal? Porque temos uma cabeça mal feita e nos matamos? Diminuímos o tempo da vida? Porque nós comemos errado, não fazemos exercícios físicos, né? Nós não favorecemos a nossa vida, mas Deus, como Pai, é impossível crer em Deus se Ele faz a morte. Uma coisa que eu já li a Bíblia inteira 2 vezes. E todos os dias eu leio um pedaço da Bíblia. Que né? bom, parabéns. Todos os dias. E assim, No eu não devocional de gosto, manhã. eu não gosto do Velho Testamento. Não consigo, assim, entender que aquele Deus, porque fala, né, a gente acredita que Jesus, eu acredito, né, que Jesus fala lá na Bíblia o tempo inteiro que ele veio do Pai, que ele é igual ao Isso. Pai, que ele é amor. E Jesus, quando esteve aí, ele não agrediu ninguém, em momento nenhum. Então, assim, eu sempre tive, né, talvez ignorância, mas eu sempre tive uma dificuldade muito grande para entender essa história de que Deus é terror. Né? Sim, castigador. Deus, castigador, punidor, Isso é difícil de entender. Entendeu? Então, assim, eu ainda não consigo entender isso, padre, porque se fala que Deus é imutável, né? Que ele é o mesmo desde quando ele existe. Eu vou te dar uma pista. Então vai. Jorge, você está indo, está no caminho certo. Para nós católicos, antes da Bíblia existem os evangelhos. Percebe? Porque está escrito pelos próprios apóstolos e por Jesus. E Jesus não escreveu nada, né? Que bom. As testemunhas dele nos deram sobre a sua convivência sobre ele. Por quê? Porque hoje você não chegaria à fé, porque ele não vem falar com você. Você vai aprender Deus pelas testemunhas que falam dele para você. Nós ouvimos os apóstolos que conviveram, as pessoas que hoje encontram a fé nos ajudam a encontrá-lo. Por que a gente compra um curso de alguém? Por causa dos depoimentos, das testemunhas. Porque para nós não interessa o que Jesus falou, para nós interessa a experiência que os apóstolos fizeram na convivência, porque nós queremos fazer uma experiência de convivência com Deus. E isso é muito bonito. Então, o Antigo Testamento, que é escrito antes de Jesus, nós católicos não colocamos na mesma igualdade dos evangelhos. Porque eu dizia, próprio Jesus e os apóstolos escreveram, como lemos ainda domingo passado nas igrejas, o tempo está na plenitude agora. Significa, tudo que o Pai do céu quis revelar para nós, ele revelou em Jesus. Não antes e nem depois. Por Jesus. Então, o que vem antes, a gente tem que relativizar. Porque lá tem muito rei que se defendia, que queria aparecer, que matava e dizia que era Deus que mandava matar. Percebe, né? Sim. Deus levava a culpa, porque eles não tinham ainda
uma noção do que vem do céu para nós. Lembra? Teologia. Eles tinham deísmo. E quando é deísmo, o que eu penso de Deus, eu sempre coloco ele nos meus interesses. Então, leia o Antigo Testamento com um pé para trás. Porque você vai encontrar muitas coisas contraditórias com o Evangelho. Não fecha mais. E eleja o Evangelho sempre por primeiro. Vou te dar 2 argumentos, pelo menos, se não tem mais, né? Primeira coisa. Se Jesus não vem do céu para nós, não se torna humano, nós não saberíamos nada sobre Deus. Tá? Seria tudo intuição. Mas a natureza revela a beleza. Porque você pensa isso. Mas a natureza, ela tem uma perfeição em si que não prova que foi Deus que fez. Nós temos uma beleza por sermos humanos. A criação de Deus tem uma marca de beleza. Mas a marca da beleza não diz nada sobre Deus. Você pode até dizer, prova que ele existe. Um Deus que eu quero provar que existe não mexe com a minha vida. Eu não creio porque Deus existe. Eu quero uma experiência pessoal de convivência, né? Crer que Deus existe é uma ideia. Isso não é companhia para mim. Percebem? Então, se Deus não se torna humano em Jesus, nós não temos revelação dele para nós. Por que humano? Porque nós só compreendemos pelo humano. O que significa? Você sofre. Eu quero entender o sofrimento. Mas como é que Deus... Olha para Jesus como ele sofreu. Ele também foi humano. Percebem? Mas Jesus... Eu passo por isso. Olha para Jesus. Ele também foi humano. Então você sempre pode olhar o que Deus tem a dizer do teu problema. Porque ele também foi humano. Segunda coisa, vou te fazer em forma de pergunta para os dois. Que língua Deus falaria se ele viesse como Deus? Que a gente entendesse. Mas qual seria na prática a língua que todos os homens entendem? Português, alemão, italiano ou o quê? Árabe? Gesto. Pois é. Percebem? Então, quando Deus vem por Jesus, através de Jesus humano, atitudes. Ele não fala uma comunicação como nós nos comunicamos. Ele fala por uma presença de Deus. Ele é igual a nós. Ele viveu como nós. Daí você diz, mas a minha vida é um inferno. Daí você vai lá no Evangelho e você vai descobrir que a cruz de Jesus foi um inferno pior. Morrer inocente. E você diz assim, está me comunicando algo. Cara, ele foi como eu. E ele achou uma saída. E por que eu não acho saída? Você sempre vai ter um humano que fala para você como espelho, né? Porque como é que você ia comparar teu sofrimento com Deus? Que é mistério. Você não ia entender a vida humana. Você só entende a vida humana no espelho de um humano. Você é casado de novo. Quanto uma mulher revelou sobre você? Pela companhia, pela convivência. Você descobriu muito mais sobre você convivendo com a esposa do que descobriu nela. Sim ou não? Sim. O outro me revela a mim mesmo. Porque há uma comunicação humana, não de palavras, há uma presença. E a presença do outro é para mim um espelho para mim. Então o homem se encontra no Cristo. E Deus encontra o homem a partir de Jesus nos encontra. Não é bonito isso? Então, sempre colocar antes da Bíblia os evangelhos. As cartas escritas depois são já uma interpretação de como viver o evangelho. Tem que ser lidas assim, porque escritas para isso. O que vem antes de Jesus são uma tentativa que os homens fizeram de interpretar quem é esse Deus que caminha conosco. E erraram muito, porque é um Deus que mata, faz guerra, faz matar de monte, reis que matam seus próprios filhos para agradar Deus. É um Deus agressivo, um Deus vingador. Pense numa palavra, Deus vinga os erros dos pais por 7 gerações nos filhos. Existe um treco mais terrível que esse? Está escrito lá. Pois é. Para dar medo nas pessoas, para elas não sei o quê.
Medo não é fé, medo não converte. Então tem coisas horríveis, dá para dizer, no Antigo Testamento, porque o povo não tinha ainda uma fala de Deus mais concreta. Padre, E isso é fundamental para nós, certo? Padre, Certíssimo. trazendo um pouco desse contexto e um pouco do que tu comentou também sobre morte, que as pessoas falavam, né, Deus quis assim. Eu já ouvi muito, digamos, de um acidente ou de uma Isso, tragédia, digamos. Vamos por um avião que cai, né, isso. que envolva algo maior, bem grande, uma tragédia com várias pessoas. E eu já ouvi várias vezes o relato de Deus quis Deus assim. quis assim. Como é, como explica algo assim? Que se É, Deus é puro amor, pois é, como Deus erro quis humano é uma assim? tentativa de achar uma causa sem pensar. Tanto assim que logo vem a notícia assim, o pessoal da perícia, da aeronáutica vai investigar as causas. Percebem, né? Sim, sim. Mas é um ditado popular, parece que Deus governa e tudo que acontece é Ele que dirige ou não dirige. Não, a criação, ela tem um ritmo que Deus imprimiu. É assim, ó, crescei e multiplicai-vos. Quer dizer, eu não vou gerar cada filho. Isso é movimento de vocês. Se você completa com outros textos, e cuide bem dos filhos, né? Tá? Vai completando. Mas a Deus não faz cada coisa por si. Ele desencadeou uma criação, né? Dá para dizer, ele criou e foi para a praia, né? Descansar, né? né? Ele está junto, mas ele permite a liberdade de você decidir. Olha que palavra bonita quando fala de Deus, liberdade. Ele nos fez livres. Nós podemos decidir até contra a nossa vida. Só que tudo que o homem faz tem a marca do homem. O homem não consegue fazer uma coisa de Deus. Isto é uma coisa perfeita. O carro, o avião, a casa, a roça, a máquina, o microfone. Numa altura, pifa. Pifa, estraga. E quando um avião é grande, o estrago é grande. Uma bomba é grande, o estrago é grande. Porque o homem não consegue fazer nada de forma perfeita. E até o médico que opera você e você diz, ai que bom, recuperei a saúde. Se o corpo não tivesse a dinâmica de se recuperar, o médico cortaria, você morreria logo. É o próprio corpo que vai se curando com a ajuda do remédio, do médico, né? Percebem? Então, a marca humana em tudo que o homem faz é a primeira causa desses desastres. E Deus não pode criar, pensa bem, Deus não podia criar seres perfeitos, seriam outros deuses. Ele só pôde criar pessoas humanas. Jorge, você gostaria de criar um filho perfeito? É possível? Percebe? Não é possível. Não, eu não sou Porque perfeito. na Terra você já tem um ritmo de vida, você já tem que criá-lo pequeno, não pronto. Ele vai ter que se ajudar na liberdade, no caminho do bem ou do não bem, né, do mal. Você não consegue criar um filho perfeito. Né? Tudo tem a marca humana. Deus, ao nos criar, nos criou humanos, criou uma natureza perecível, animais perecíveis. E nós, às vezes, achamos porque uma árvore cai com o vento, é Deus o culpado. Exato. Então, nós somos responsáveis por muita coisa, porque nós achamos que dá para empurrar a culpa para Deus. Mas e aquela frase que fala que nenhuma folha, nenhum fio de cabelo cai da cabeça da gente se Deus não permitir? Não por uma ação de Deus, que ele arranca o teu cabelo e joga no chão, né? Que ele é responsável pelo fio de cabelo. Mas Deus vê tudo, enxerga tudo, é Senhor de tudo, mas ele respeita os ritmos da natureza que ele criou. Porque se ele fez a água correr para baixo, seria estranho se de repente ele dissesse, não, agora a água corre para cima. A gente ia dizer, mas que gozado, ele queria de um jeito, depois ele muda a ideia, que Deus é que muda a ideia, né? Por isso nós dizemos, Deus fez tudo perfeito até. Né? Tudo tem, não é perfeição, que tudo é Deus, parecido com dizer perfeito nesse sentido. Mas fez de tal forma que a vida pode ir para frente, né? Ela pode se manter, se recriar, né? Ele fez nesse sentido a perfeição.
E qual que é a interpretação que a gente deveria ter sobre a história de Noé? Porque em Noé fala que Deus matou todo mundo. Uma bem simples e bem rápido, né? O dilúvio, né? Isso. Primeiro, é impossível um dilúvio no mundo inteiro, como diz lá. Pensa uma enchente no mundo inteiro, é impossível. Nem tem água para isso, né? Então, o mundo significa um pequeno lugar que eles conheciam, talvez. Segundo, a Bíblia diz, o mundo se encheu de males. Ela não diz de águas, num primeiro momento. Então, a história do Noé, do dilúvio, é uma história inventada a partir de alguma enchente, uma experiência que eles fizeram, de que o mal no mundo é como uma grande enchente que inunda o mundo. O que o mundo está inundado hoje? De mal. O mal entra em tudo que é fresta. Já pegaram enchente alguma vez? Experiência enchente? Eu já peguei. Já. A água suja que entra nas casas, fede, estraga. Recentemente eu visitei uma família, ela disse, quando inundou a nossa casa aqui, nós tivemos que depois que trocar o soalho, porque ninguém mais suportava o cheiro, não teve mais como limpar. O mal entra nas frestas da vida como uma enchente. Percebe? É uma comparação. É uma comparação. Entendi. Tem que ler como foi escrito, uma comparação. Não você dizer, não, estou lendo o que não está escrito. Muita gente lê na Bíblia o que não está escrito. Porque às vezes não presta nem atenção às palavras. É, né? exato. É sobre a gente fala sobre ler, às vezes só por ler, né? Ou não estando aqui, ou Você não... tem que ter muita atenção para algumas palavras que às vezes têm significado. Eu vou dar um exemplo. Está escrito lá também assim, Deus fez tudo, deu ao homem e disse, dominai a terra. E aí muita gente diz, bom, dominar, né? Dominar, né? O que o homem faz hoje? Domina a natureza, explora a natureza para dominar. Só que a gente esquece que na nossa língua, dominar tem mais de um significado. Eu vou dar a ideia bonita. Dominar vem de dominus. O que em latim é dominus, o domo também, nós menos usamos. É senhor. O homem tem que ser senhor da natureza. Dominar, senhor, é senhor da natureza. E realmente nós temos que ser senhores da natureza. E aí vem a pergunta, se você tem um patrimônio, uma fazenda, uns prédios, você destrói isso simplesmente por destruir? Ou você cuida disso porque você acaba dizendo, isso é o sustento da minha vida? Percebem? Então, quando o homem é senhor da natureza, ele diz, isso é meu patrimônio. Isso é minha vida. E por isso eu vou cuidar disso. Não é bonito? Sim. Eu devo cuidar disso, porque se eu estragar o meu patrimônio, não tenho mais onde tirar comida. Eu vou agir contra mim. Então, crescei, multiplicai-vos, dominai. Esse dominar é mal interpretado. E tem livros escritos sobre isso, que até Deus mandou explorar tudo. Mas nós estamos explorando tudo e estamos morrendo, né? Porque nós interpretamos mal a palavra. E ela é linda quando você diz, crescei, multiplicai, sejam senhores da criação, cuidem, ela é o patrimônio de vocês. Vocês são os donos disso. E se vocês cuidarem bem, é a vida de vocês, é o alimento de vocês. Percebem como a ideia é positiva na Bíblia e por que a gente não lê com atenção e não lê a origem da palavra? E temos esse problemão. Português é uma língua muito difícil, imatura, diz 5 coisas numa só palavra e depois você não sabe o que exatamente quis dizer. Padre, na verdade eu vou puxar esse assunto, né? Eu e o Jorge fizemos um episódio só nós dois, recente, inclusive, recente, sobre onde a gente falou hoje... vamos, entre aspas, falar que está na moda hoje um livro que se chama Café com Deus Pai. Né? Então é um devocional que todo dia de manhã você tem, né? E isso está na moda na internet, né?
E a gente trouxe esse tema justamente porque a gente queria trazer mais temas assim sobre fé e sobre Deus para dentro aqui. Por isso que fizemos o convite também para você Interessante, estar né? aqui. Até que vocês são muito E, inteligentes, isso e, é bonito. e em Legal. nesse episódio, em um momento, eu comentei com o Jorge e causou uma certa polêmica. Que eu falei, cara, eu acho que a Bíblia precisava uma atualizada. Precisava Sem dúvida. uma Bíblia 2.0, um novo do Novo Testamento. Não pelo fato do que está, é pelo fato como a gente fala talvez do Velho Testamento, vivia-se numa época onde reis, onde você tinha aquele meio sobre morte, sobre reis, Era aquele e hoje ambiente, aquela cultura, e não hoje dá o para meio dizer é que era. outro. Hoje nós temos outra cabeça, né? Hoje o meio é outro, não que É outra. A a essência essência permanece. exatamente, Isso. mas até pelo modo de se falar por diversas traduções, porque eu também comecei a ler a Bíblia, acho que já tem um ano e pouco, todo dia eu tenho um aplicativo no celular, quando eu leio um pouco cada. E eu vejo alguns textos que eu São falo, difíceis. exato, que eu faço assim, ó, eu penso, É. gente, tipo, O pessoal pergunta muito, é padre, muito por onde eu vou ler difícil. a Bíblia? Eu É, sempre digo, pega um evangelho, São Lucas, que talvez é mais fácil, comece pelos evangelhos, porque se você começar lá no começo, ai que complicação, né? Ai que complicação. Não é que exato, tudo lá é difícil, tem textos lindíssimos, né? Mas tem muita coisa que realmente arrepia, não tem como, exato. né? E precisa, então, um bom curso, né? Quem não tem um bom curso bíblico, eu fiz pós-graduação em Bíblia, né? E depois viajei a Jerusalém, conferi lá muita coisa, e a gente ainda não sabe muito, porque são 73 livros, cara, que no começo foram escritos em couro, não tinha papel, e era uma reprodução difícil. Só no ano 400 antes de Jesus, o couro começou a ser mais fácil de ser. Ninguém sabia escrever, ler, não era importante. No ano 400, aí com a intervenção do mundo grego, ali, o couro começou a ser mais utilizado, né? Aí para Jesus, a biblioteca de Alexandria, no Egito, era enorme, tudo rolo de couro. Aí. Depois os romanos meteram fogo na cidade, queimaram Exato. tudo, né? Então, a É, gente pega desde isso aí, da dificuldade de aonde escrever, da língua que foi escrita, da da língua. interpretação depois e daí de hoje de várias traduções em É, vários idiomas, né? traduz em nossa língua. Eu às vezes brinco com os catequistas, porque tem palavras que em português, por exemplo, a palavra vaso, né? Vaso em português você acha 5, 6 coisas que você chama vaso. Daí você diz, Meia. mas aqui na Bíblia é qual delas? É vaso sanitário? Provavelmente não é, porque não tinha, né? Mas aí tu começa a Sim. dizer, mas vaso, mas vasilhame. Mas lá no Antigo Testamento, o único vasilhame que eles tinham no começo era bolsa de couro costurada, né? Depois eles foram aprendendo um pouco de cerâmica, secada ao sol, né? Então, você voltar àquele contexto exige um pouco de estudo de cultura, de história, de antropologia, né? Estudo do homem, né? Como ele vivia, geografia, às vezes rios, né? Isso é muito complicado para quem não faz um bom curso, ou muitos cursos. Exato. É a Né? dificuldade que eu vejo, que eu sinto que em alguns textos que eu pego e paro e falo, meu Deus do céu, meu E Deus. mesmo aquilo que você diz, tentar traduzir isso uma linguagem de hoje, até que você consegue fazer essa obra, alguém vem e diz, traduza o que você traduziu. Já estamos em outro momento. É, É muito complicado. exato. Então, o que eu recomendo para o pessoal, leia mais Novo Testamento a partir dos 4 evangelhos. Você vai ter um outro foco ali no centro. Quando a gente estuda, por exemplo, a padre, a gente faz faculdade de filosofia, que é um vazio, porque há ideias. De repente você cai na teologia, você começa a descobrir uma pessoa. Isso muda radicalmente tudo. E os evangelhos têm uma pessoa. Que os apóstolos descobriram com uma enorme grandeza e escreveram os evangelhos testemunhando a sua experiência na sua relação com Jesus. Então não é teoria, não é mais ideias, é pessoa. Isso é o segredo. Então começa pelos evangelhos e vai vendo como é bonito Deus se revelar em forma humana. Porque se ele viesse só falando, a gente ia dizer, vem cá ver, vem aqui viver como nós vivemos. Quero ver se você aguenta, né?
nesse inferno aqui. Não, ele viveu como pessoa humana. Jesus viveu em tudo, diz Paulo, a condição humana, menos o pecado. Porque o pecado nos brutaliza, nos joga fora da vida, né? E Jesus ficou na vida, né? Então, isso é fantástico. Isso nós temos que descobrir, é o que vocês falaram no começo, mais descobrir Jesus com um amigo com o qual eu converso, eu me relaciono, né? É uma pessoa, não é uma ideia. Padre, e eu vou puxar mais uma dúvida minha de interpretação da Bíblia que Se eu tem a ver souber com responder e isso. não ficar vermelho, Eu não sei em qual trecho que é, porque eu sou muito é, ruim em saber em qual trecho. Eu sei que em alguma parte da Bíblia diz que para você se comunicar com Deus não existe intermediário, só Jesus. Algo assim, né? Que sim. Jesus Cristo é o único intermediário de Deus. E para mim, hoje tem uma crise de entendimento onde eu encaixo santos. Na mesma medida em que você encaixa as pessoas que dão testemunho. Os santos, nós católicos temos os santos. Eles não são, o Papa não põe alguém no céu, né? Ele não tem esse poder. Quando o Papa diz que alguém é santo, ele diz: esta pessoa tentou, na sua medida, viver o Evangelho. Portanto, você pode olhar para a vida e descobrir coisas do Evangelho nessa pessoa. Ela foi sincera, foi buscar. Todo mundo é pecador. Não só o santo foi pecador, nós somos. Isso tem que cuidar. Todos temos pecado. Mas essa pessoa se esforçou para viver o Evangelho. Então, para nós, são exemplos de luta pela vivência do Evangelho. E nós dizemos que estão no céu e continuam a rezar, a pedir a Deus por nós como grande comunhão, né? Não estão fora da vida. Meu pai no céu, eu tenho certeza que ele pede a Deus por mim como quando ele esteve na terra, né? Ele não deixou de ser pai. Percebe? Ele continua sendo pai e mãe, né? Então ele continua me amando como me amava aqui e provavelmente com amor mais purificado, porque aqui tinha muito estouro, muito sofrimento, né? Então, assim também são os catequistas, o pai, a mãe, são pessoas que a gente espera que vivam, tentem viver o Evangelho, apesar de todos sermos pecadores. E eu preciso desses testemunhos, porque Deus não vem no vazio, Ele vem pelas pessoas. Então, por isso, muitas vezes eu tenho que perguntar, catequista, que experiência de Jesus, de Deus, você está conseguindo fazer na vida? E muitas vezes ela conta coisas que eu também estou buscando e conta exemplos que eu não, que são bons para mim. Esse testemunho é fundamental. E os santos têm um pouco disso, né? Mas e Mas sobre. tira o mágico dos santos, né? E sobre rezar para santos? Vamos supor o Santo Antônio, né? Sobre Sim. você, sabe, por que rezar para Santo Antônio se eu posso rezar para Deus? Entendeu? Pedir algo para Sim. ele. Isso é algo que Você pode pedir para Deus diretamente ou você pode pedir por meio. Eles são intermediários. Eu muitas vezes digo, mãe, você que está lá com Deus, peça para Ele por isso, por aquilo. Por meio, né? Por quê? Porque a mãe na terra mostrou que ela tem poder, que me ama, que me quer bem. Para que deixar a mãe fora? Entendi. Eu podia pedir direto a Deus, mas ela foi uma pessoa que sempre me ajudou, que na terra já foi intermediária do amor de Deus. Percebe? Então eu digo, pai, meu Deus, meu pai me ensinou a rezar, né? Já grande, né? Eu digo, pai, me ajuda em outras coisas. Eu fiz uma experiência tão bonita com o senhor e eu sei que você continua sendo meu pai e fica contente se eu te peço ajuda. Porque você continua sendo, eu não vou te ignorar porque você morreu. Vivemos tudo na sintonia, em união, uma grande comunhão, vivos e falecidos. Então, percebe? Não é uma questão do por que eu não é porque é bonito pedir ajuda do Jorge, que ele é meu amigo e pode me ajudar. Entendi. Essa ligação humana entre nós, ela é muito bonita, né? Santos são um pouco assim, né? Só que tem que tirar o mágico, que é Santo Antônio casamenteiro. Vou pedir um. Isso é isso. Santo Antônio nunca foi casamenteiro. Ele rezava e falava nos sermões que os ricos têm que casar com os pobres para repartir, para partilhar as riquezas. Senão, rico casa com rico, junta em primeiro lugar a riqueza, pensa na riqueza e não pensa no ser humano.
Daí casa por causa da riqueza, não por causa da pessoa. Uhum. E aí desvia o Que sentido. vem daquele sentido que a gente diz de muito antigamente, onde casamentos eram arranjados, era Arranjados. sobre Hoje são família, muitos, ainda são arranjados. Aquilo que falamos, que às vezes o pai quer realizar o seu sonho nos filhos. Né? Então, Santo Antônio vivia pregando isso. Ele teve uma vida curta, Santo Antônio, mas era muito ouvido e traduzia a religião numa linguagem muito de povo. O povo adorava lá na Itália ouvi-lo, né? Porque entendia o que ele dizia. E ele falava da vida. E ele dizia isso. O brasileiro que é esperto, né? Que é inteligente, sabe mais que Deus, né? Ele logo disse, não, pediu, é casamenteiro, aquele é casamenteiro. Desvirtuou. Padre, tem uma pergunta aqui. É. A Lívia fez uma pergunta. A mãe dela sempre diz que não é bom acender qualquer vela em casa. Temos que acender somente velas bentas? Isso é superstição? E se temos que acender somente velas bentas, como que eu faço para ter vela benta em casa? Pois é. Mas assim, da mãe dizer que não é bom acender vela em casa, tem que perguntar para a mãe o que fez ela pensar assim. Não vejo motivo, né? Ela pode acender em qualquer lugar, como se acende na noite que falta luz, né? Se acende uma vela. São os tais de símbolos que o ser humano tem. O ser humano é um ser simbólico, ele tem muitos símbolos. Você dá uma flor para a namorada, você, né? São muitos símbolos. Então eu mostro minha devoção a Deus, não assim no vazio. Eu acendo uma vela porque eu vou rezar, eu quero pedir a bênção de Deus, eu uso símbolos. É um meio de aproximação. Ninguém vai acender uma vela benta em casa por acaso, né? Para nada. Ele está pensando em alguma coisa que ele quer de Deus, né? E são símbolos. Às vezes, dá para dizer, são as falas humanas também. O homem não só fala por palavras. Ele fala também doando coisas e acendendo uma vela, né? Objetos. Objetos fazem parte da comunicação do sagrado. E às vezes ele não tem palavras suficientes, ele usa ritos e coisas, né? Isso a gente tem que entender, faz parte da comunicação humana. Quanto à vela em casa, benta ou não, é indiferente. Depende do valor que você dá para uma bênção. Daí teria que, no caso, pedir para o padre na igreja dar uma bênção. Quando a gente dá uma bênção num objeto, num carro, é sobretudo para isso. É para dizer para a pessoa, olha, crer em Deus faz com que você cuide mais da vida. Perfeito. Um carro abençoado é para você cuidar mais, colaborar com Deus. O carro, no fundo, é um objeto de Deus. Ele é um dom de Deus. Se você não tivesse o carro, em muitas coisas você ia sofrer. Pegue mais o radical, você não ia levar o filho para a escola, não ia levar a vovó no médico, né? Onde a gente mais usa o carro para caridade, pense nisso. Então, todo objeto em si, uma casa, é um enorme presente de Deus, porque você ia viver num frio, na chuva, embaixo da lona, né? É aquilo que você disse no começo, tem que agradecer a Deus as coisas boas. Elas são bênção de Deus. Então, recordar que essas coisas são uma bênção, que elas são necessárias, que elas nos fazem bem, apesar de às vezes nós usarmos mal, né? Porque nós usamos tudo meio mal, até a comida, né? O carro às vezes nós usamos mal, né? Então é recordar esse pano de fundo. A bênção no carro não é dar ao carro uma coisa mágica, né? Você pode, não precisa pedir a bênção do carro, mas você pode ter esse sentimento bom. Esse carro é uma bênção para nós, para a família. Eu tenho que usá-lo bem, ele é um presente, eu não posso fazer dele um mal. Tá? A bênção não é uma coisa mágica. Que daí pegou, que agora o carro está benzido. Aí um menino um dia me acidentou, dizia ele, mas semana passada o padre benzeu o carro, como é que foi tombar? Você tombou por causa do teu pé não foi abençoado. Você achou que com a bênção você podia dar 200 por hora na curva, né? Pode furar um pneu, pode, né? Então pense que tu continua tendo responsabilidade. Não, agora tá benzido, agora isso é magia. Isso é magia, isso é atribuir a Deus o que ele não faz. Então, a distinção. Entendi. Porque se você faz,
Pede uma benção de uma vela, ou leva uma vela abençoada para casa e acende lá porque vai rezar, porque não sei o quê. Pense o que tem por trás. Eu creio que isso é uma bênção de Deus, que há um Deus a quem eu posso pedir ajuda, né? Esse pano de fundo não dá para esquecer, senão vira magia. Entendi. Vamos falar do outdoor então, KJ? Vamos. Na verdade, assim, padre, eu acho que essa vai ser uma oportunidade muito, muito gostosa, eu acho. No final, assim, dos episódios, para todos os convidados, eu faço uma pergunta que ela nada mais é do que uma mensagem final. Na pergunta eu falo, né? Se você pudesse deixar um nome, uma música, uma pessoa, uma frase, alguma coisa em um outdoor que seria visto pelas 8 bilhões de pessoas no mundo, né? O que seria essa sua mensagem hoje? Hoje para mim, se eu tivesse que fazer um outdoor em plena avenida, bonito, importante, tente ser humano. Se esforce para ser humano. Tente ser humano, tente ser homem se quiser, mas homem esquece a mulher, né? Uhum. Homem é para os dois e também não é, né? Então tente ser humano. Me parece que esse é o cerne do que nós deveríamos divulgar, falar, explicar, assumir. Tente ser uma pessoa humana. Porque se você não vai por aí, mas nada vai. Nem tua vida, nem Deus, nem nada, né? Família, casamento, nada vai. Você tem que ser humano, você tem que ser o que você é. Perfeito. A tua essência é humana. Você tem que ser o que você é. O microfone é o que é, o bolinho é o que é. Você não vem aqui comer um bolinho e dizer, peguei um bolinho, mas é um tijolo. Não é o que deve ser. Ele é o que é e nós temos que ser o que somos. Nós somos pessoa humana. Isso nós estamos perdendo. E me parece que esse é o cerne da crise que nós estamos vivendo. Concordo. Tente ser humano. Perfeito. Ou te esforce. O verbo aí pode mudar. Acorde para ser humano. Eu acho que essa para mim seria a frase do autor. Eu não teria nem dúvida de por dentro da igreja, onde a gente fala mais de Deus. Tente ser humano. Jesus foi humano. E ao ser humano, ele revelou tudo para nós. Ele disse quem é Deus no humano. No ser humano. Foi humano e no humano ele nos disse quem é Deus. Olha que interessante. Quanto mais humano eu sou, mais divino eu sou. Que poderia ser outra frase do autor. Quanto mais humano eu sou, mais divino eu sou. O que não é humano brutaliza, não é divino. Por isso a gente diz pecado não é humano, brutaliza. É erro humano, né? Não é humano. Então, quanto mais humano, mais divino eu sou. Mais eu comunico Deus, comunico a vida de Deus a partir de mim, no encontro com o outro. Eu acho que esse, para mim, o fecho não seria... E não é o que eu digo para vocês, eu disse isso já em muitos lugares. E no mais, um abraço. Obrigado pelo momento bom. Estamos aí, né? Perfeito. E a tua frase final, Jorge Neto? Você tem alguma... Tem uma lista de gratidão e leia ela todos os dias pela manhã. E a sua, KJ? Ação de graças antes de tudo. Ação de graças antes de tudo. Ação de graças antes de tudo. Muito bom. Você faz pergunta para os outros, te vira. Exatamente. Não, é que eu sempre falo que eu tento sempre trazer a minha frase final no meio da conversa hoje, e a gente falou, né, como a gente fala, é um assunto tão amplo, né? Eu vou dizer hoje para vocês começarem a encontrar Jesus talvez na Bíblia no que você indicou sobre os evangelhos. Encontre assim, uma pessoa. Encontre uma pessoa, encontre o seu preenchimento através de se aproximar talvez da Bíblia, de algum novo evangelho ou de alguma coisa para você conseguir preencher esse vazio. Às vezes nós usamos a palavra completar. Complete a tua vida com a presença daquele que finalmente pode completá-la. Né? Senão você sempre está na metade. Não sei Exato. Lá. E sobretudo em coisa negativa. Daí não é nem... complete a sua vida. Para você ser mais feliz. Né? Exatamente. Perfeito. Então,
Então, pessoal, se você assistiu até aqui esse episódio, tá? Eu vou pedir para você algumas coisas. A primeira, se você é novo nesse canal, se inscreve no nosso canal do YouTube, tá? Se você gostou desse episódio, manda, compartilha, fala, ó, mexeu comigo, foi legal, que conteúdo massa, compartilha, manda para alguém que precisa ouvir isso, comenta aqui embaixo no YouTube ou no Spotify também, que a gente tá de olho, estamos aqui sempre olhando os comentários de vocês, e para nós é a diferença que faz pra gente, tá? Então, se inscreve no canal, compartilha esse episódio, manda para um amigo, que para nós faz muita diferença. Também você encontra as redes sociais do Prospermind, @prospermind.cast, em todas as redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. Você me encontra @kj_, e você, Jorge Neto, como é que te encontram? @Jorge Neto MM. Isso aí. O padre, eu creio que não tem Instagram, né, padre? Mas Eu tô ainda mais no mundo antigo. isso aí, mas e pra gente te encontrar? Tem a paróquia, tem as suas coisas na secretaria da paróquia, só que eu não memorizo essas coisas, eu deixo tudo centralizado, né? Então, Mas para a gente se encontrar, pode até ser pelo telefone comum, 136, né? Da olha aí, ó. cidade, né? 0136. E se não, tem um celular da paróquia também. Espera aí, eu sei o número mas do celular da sabe o paróquia. Eu vou celular. divulgar o Você número tá mais aqui. padre que eu. Isso aí, ó. Só um momentinho aqui, ó. Aqui, ó. O número da paróquia é o seguinte: 49, tá? 9821-8850. Me salvou. Isso aí, ó. Você encontra o tem o WhatsApp, hein, também da paróquia. Você consegue encontrar o padre, além de indo na missa, né, padre? Eu ia dizer também, pode encontrá-lo na igreja. Exatamente. É, Coisa boa, encontros marcados aí, sempre na missa também. Então é isso, Jorge Neto, obrigado por mais um episódio incrível, né? Aqui, ó. chique. Padre Almeida, tá? Obrigado. Valeu. Obrigado por você ter aceito esse convite. Obrigado por você Estamos ter vindo aí. aqui. Cara, foi sensacional, né, Jorge? Eu, sem palavras, de verdade. Era exatamente o bate-papo que eu previ, assim, na minha cabeça. Não, bom. juro. O que a gente queria, o nosso intuito era justamente esse, trazer um bate-papo entre nós sobre Deus, sobre essas criações maravilhosas e todas essas coisas boas. E foi muito gostoso, né? Foi. Coisa muito boa. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter Valeu. aceito esse convite, por ter vindo aqui com nós. E saiba que vai ter mais episódios, vamos separar mais temas aí, tá? Tamo aí. Que der. Muito Conte com a obrigado gente. mesmo. Isso aí. Pessoal de casa, Jorge Neto, Adélcio, nossos patrocinadores, tamo junto e até a próxima. Fiquem com Deus. Com Deus.